pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Esquenta aqui. Antes de começarmos às 7h30 a live da Mirella Mentora. Hoje o tema é Geração Z. Quer liderar diferente? O que as empresas ainda não entenderam? Sejam bem-vindos. Esse é um assunto super atual e estratégico, especialmente se você é líder, RH, gestor ou trabalha com desenvolvimento de pessoas. Antes de começarmos, comenta aqui, você já trabalhou com alguém da geração Z? O que acha que eles buscam no trabalho hoje? Vamos ter essa troca. Bom, eu vou contextualizar antes da nossa convidada chegar, a Bárbara. Para quem não sabe, quem é a geração Z? Quando falamos da geração Z, são os nascidos entre 1997 e 2012. Nós estamos falando de uma geração que cresceu com tecnologia integrada no dia a dia, que traz senso crítico muito aguçado, que tem muito forte sobre o propósito, impacto e autenticidade, que quebram paradigmas tradicionais de carreira. Eles não querem apenas um emprego, um trabalho, eles querem significado, eles querem impacto, pertencimento real. Bem-vindos! E o que então a geração Z quer quando pensa em liderança? Claro, liderança com propósito. A geração Z, ela quer saber por que fazemos isso, qual o impacto real terá a minha contribuição. Eles buscam um norte, não apenas metas numéricas, mas sim uma missão clara. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa live de hoje com a nossa convidada. Eles também buscam transparência acima de tudo. Então essa geração valoriza a comunicação aberta e honesta, eles percebem inconsistências rapidamente. As empresas ainda tratam comunicação interna, na sua maioria, como coisas secundárias, e isso pesa. Falamos sobre comunicação na nossa live de ontem, trouxemos muitos insights para vocês. Quem perdeu, tá aqui no meu reel para vocês reverem. Eles também buscam feedback constante e desenvolvimento real. Eles nem pensam naquele ciclo anual das avaliações. Eles querem o quê? O feedback contínuo. Eles querem conversas de desenvolvimento claras. Eles querem oportunidades de crescimento constantes. Eles não estão esperando apenas. Eles também estão exigindo o crescimento deles mesmos. E eles buscam uma liderança colaborativa e muito próxima. Então, eles não querem gestores, dono da verdade. Ninguém sabe tudo. Por isso que eles buscam tanto conhecimento. Eles querem líderes que ouçam, que respondam de forma humana, que se importem de verdade. Isso é a geração Z. Mas muitas empresas ainda não entenderam. E eu vou dizer para vocês o que essas empresas não entenderam sobre essa geração. Para contextualizar, para vocês escreverem aqui nos comentários se passam por isso, se trabalham com geração Z, antes da nossa convidada chegar. Então, o trabalho não é só tarefa, é identidade. Empresas tratam, na sua grande maioria, trabalho como outputs. Então, a geração Z trata o trabalho com extensão de identidade pessoal, porque tem que gerar propósito. O resultado tem que gerar o propósito que eles buscam. E isso gera alta expectativa, mas também frustração. Quando não vê sentido no que faz, percebe? E aí eles desmotivam. Outro ponto, a cultura rígida versus a flexibilidade. Muitas organizações ainda assim premiam presença e ritual em vez de medir o impacto real. Isso é claro. A geração Z, eles querem flexibilidade de tempo, eles querem local, eles querem ritmo. As empresas que têm horários flexíveis são as que ganham a geração Z. Não é sobre menos trabalho, tá, pessoal? É sobre trabalho mais humano e inteligente que traz resultado. Tem a questão também da meritocracia sem equidade. Sabe aquela frase famosa, trabalhe duro e você vai subir? Mas se as estruturas de avaliação foram injustas, a geração Z percebe isso. E como? Com falta de justiça, com aquela recompensa desigual, com um sistema que beneficia sempre os mesmos. Isso é muito claro para a geração Z. E por isso que eu sempre falo para vocês, quando eu falo sobre esse tema, o quanto eu aprendo com a geração Z. Eu tenho duas em casa, uma já trabalha e o outro está no processo, né? Está estudando ainda, mas eu percebo o que eles querem, esse propósito, em busca de resultados, em busca desse equilíbrio de justiça que nós, eu digo nós da minha geração,
demoramos muito para entender. Vocês sabem que hoje eu sou gestora da felicidade, estudei muito para isso desde 2020. Sempre fui da área de recursos humanos, me tornei mentora, continuo buscando conhecimento para trazer para vocês, mas quando a gente vê o histórico, a minha geração, que é a geração X, ela demorou muito para entender o que a geração Z já nasce sabendo. Percebem? É sobre isso. E as empresas que querem ter essas gerações trabalhando, porque eles são ótimos, tá? Precisam ter essa visão. E aqui eu tenho que abrir um parênteses de oportunidades reais que as empresas têm. Quando a gente contrata essa geração, a empresa tem a oportunidade de reconfigurar seus modelos de liderança. Isso é fantástico. Quantas vezes eu falo para vocês que quando nós integramos as gerações, dá super certo. Então, investir em treinamento de líderes, em coach, de mentoria, inteligência emocional. Eu já disse para vocês, liderar hoje não é mandar, é habilitar e apoiar. E dentro disso, criar processos de feedback. Tudo isso nós vamos falar na nossa live de hoje. Eu vi que a nossa convidada, a Bárbara, já chegou. E eu quero que vocês venham com essa clareza e façam perguntas, vamos interagir. Então, a gente, na mentalidade deles, eles substituem a avaliação, por exemplo, anual, por conversas mensais ou quinzenais de desenvolvimento, ter esse feedback. Dessa forma, eles constroem esse propósito coletivo. Que seria o quê? Por que a empresa existe? Que impacto ela gera no mundo? Como cada pessoa contribui para isso? Que nós deveríamos pensar também. Então, a Bárbara vai entrar aqui. Bárbara, pede para entrar aqui na nossa live para nós começarmos. E aí eu vou fazer já umas perguntinhas aqui nesse nosso esquenta para quem quiser responder. Desses insights que eu já trouxe para vocês sobre o tema de hoje, qual desses pontos mais te impacta? E se você já vive ou ainda precisa implementar isso no seu time? Eu gostaria de saber, profissionais incríveis, com muita expertise, justamente para trazer esses insights. Oi, Bárbara, bem-vinda! Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Primeiro, te agradecer por você ter topado esse nosso bate-papo. Quem nos ouve agora, que o pessoal está entrando, quem vai ouvir depois, eles gostam muito desses insights quando eu trago profissionais assim incríveis como você. E antes de a gente começar a aprofundar mais sobre o assunto, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Boa noite, meu nome é Bárbara Costa, eu sou mentora de liderança, palestrante e professora de empreendedorismo da geração Z. Então, por isso que eu falo desse tema, eu gosto muito de trazer insights sobre essa pauta, porque eu percebo que tem uma lacuna muito grande. Existe muito a reclamação do lado do RH, dos gestores, mas não tem a ferramenta ou a forma de conduzir essa geração. Porque a gente está falando de geração Z, mas a gente vai entrar um pouquinho na geração alfa também. É isso, viu, gente? Eu sempre trago os especialistas para vocês terem esses insights. E aí já vamos começar com essa polêmica, Bárbara, que eu escuto muito também. Quando a gente diz, vamos contratar a geração Z, esse RH tem tanta resistência, talvez crenças. Eu sempre escuto algo negativo da área de recursos humanos quando se fala de geração Z. E eu defendo a geração Z porque eu tenho duas em casa. E um já está no mercado de trabalho. E eu vejo que é bem diferente do que o RH diz. Ah, porque não sabem trabalhar, porque são preguiçosos, porque já querem entrar na empresa e querem ser líderes. Ok, eles sabem onde eles querem chegar. Mas nesse sentido, vamos já entrar mesmo na polêmica. Por que o RH, né, pensa sempre de uma forma negativa da geração Z? Para falar desse conceito, tem duas linhas de raciocínio para a gente pensar. Existe uma geração que foi nomeada com nem estuda e nem trabalha, que é a geração desse distribuição dos digital influencer, do consumo exagerado da internet. Então, quando a gente está falando de geração Z, a gente está falando da idade entre 15 anos e 30. Então, tem aquela faixa etária bem grande. Então, estamos falando de jovens aprendizes que estão iniciando sua carreira, ou então estão em transição no mercado de trabalho. E estamos falando também de jovens ali, mais 20, que estão ali já, de alguma forma, já está formado, estagiário, de algum conceito.
normalmente as empresas estão reclamando dessa galera. E eu falo muito que essa galera que eles estão reclamando são os Enzos. Sabe aquele pessoal que tem muita oportunidade? E aí, quando se encontra no mercado de trabalho, que ainda é uma revolução industrial de comando e controle, dentro de um conceito, de uma hierarquia, governança, cultura, ele não consegue se adaptar, porque ele foi consumido nessa formação até chegar a estágio, ouvindo muito sobre liberdade financeira, liberdade geográfica e sobre todo essa fantasia que eu gosto de falar do LinkedIn. Então, ele acaba tendo um conceito diferente. Eu falo que existiram... Eu sou geração Y, que é milênio. A geração milênio, que a gente foi uma geração frustrada também no mercado de trabalho. Nossos pais foram linear, trabalharam por muitos anos na empresa até conquistar seu cargo ou até chegar à sua aposentadoria. E eles falaram que a gente podia sonhar, que a gente podia trabalhar com o que a gente precisasse, que trabalhar não precisava ser sacrifício. Só que a gente entra no mercado e não era bem isso. A gente até tentou fazer, galgar, mas a gente acabou virando uma geração frustrada, que entra no mercado de trabalho e encontra as barreiras ainda nesse contexto. Só que a gente abriu a mata para essa geração Z, que entra nesse como que eu posso falar? Esse desvio um pouquinho. Porque eles acreditam que a empresa tem que moldar para ele. E não ele moldar para a empresa. É isso, exatamente. Já ouvi isso do meu mais velho, que trabalha, tal, ele é bem flexível, mas é bem isso que você falou. Eu sou da geração X. E os meus pais, a minha mãe, era sempre aquilo: entrar no trabalho e se aposentar no trabalho. Ela foi bancária e se aposentou como bancária. E tinha essa crença na minha mente, né? Tanto que antigamente era assim: você começava numa carreira, você nem sonhava, ia ter uma oportunidade ali, eu vou sair. Não, isso vai sujar meu currículo. Quantas vezes nós falamos isso? Por isso que eu digo que a geração Z até nos ensina, porque eles não se preocupam com isso. Tem muito a ver com a questão das redes sociais, né? E, na verdade, veio tudo junto, essa revolução. Novos cargos, a tecnologia muito avançada, a inteligência artificial, eles sabem onde eles querem chegar. Aí, para completar, veio a pandemia, que aí foi aquela revolução no mundo todo. Então, eu elogio realmente muito a geração Z, porque eu percebo que eles veem algo que nós ainda não tínhamos visto na nossa geração. E a sua geração ainda enxergou mais do que a minha. Porque, claro, é tudo uma evolução. Só que eu percebo que nas organizações eles não estão preparados para essa geração. Porque se eles estivessem preparados, eles conseguiriam extrair o que é de melhor que tem essa geração. Você não percebe isso? Eles reconhecem o problema, é um problema real. Existe um colapso atualmente e vai aumentar esse colapso de mão de obra. Existe um contexto extremo de mão de obra, porque o CLT hoje é mal visto. O CLT é visto como algo que tira a sua liberdade, que te explora, traz todo esse contexto. Então, o CLT ele é visto como algo negativo. E essa mão de obra está ficando cada vez mais escassa. E as empresas percebem isso, elas têm noção disso, elas vivenciam isso, o turnover é extremo, tanto que elas estão buscando mais vagas, perguntando a idade. Tipo, qual a idade que você tem, tipo, para entrar nas vagas? Hoje o recrutamento vem muito por conta disso, assim, perguntando. E as ferramentas que são utilizadas são a IA. Só que são a IA, aquelas IA superficiais. O que eu falo de IA superficiais? Porque a gente fala muito que está no momento tecnológico, na revolução tecnológica, só que você vai entrar numa empresa que tem 1.300 funcionários e ainda usa Excel para fazer cartão, folha de pagamento. Você vai entrar numa empresa que a sua superior, ela não sabe o que é Power BI. Então, como que lida com isso? Eu tive um confronto há alguns meses, porque uma moça ficou indignada que a estagiária dela não sabia o que era PowerPoint. E aí eu perguntei para ela, mas o serviço dela, o trabalho dela precisa de PowerPoint? Aí ela falou que não.
Aí eu falei, por que que ela precisa saber disso? Se ela tem uma ferramenta que vem com Canva, que você só escreve e traz tudo preparado, que você entra numa IA, numa ferramenta de IA, e descreve o que você necessita e é formado, sabe? Então, existe esse conflito muito grande, extremamente grande, entre essas gerações e esse mercado, porque IA, internet não, tecnologia, né? É cara. Então, as empresas falam muito disso, mas elas ainda não estão adaptando. Porque aí entra também dois fatores. A agenda, dentro do conceito do Brasil, a gente não tem agenda ainda fechando toda a tecnologia que existe, ainda mais fora, e não temos profissionais adaptáveis, porque eles vão ganhar em dólar. Então, tem todo esse conflito. E as empresas não estão preparadas para dialogar sobre isso. Quando eu falo sobre geração Z, eu tenho que dialogar com liderança. A liderança tem que ser a catalisador, essa é a palavra, o catalisador. Ali ele é o que replica a cultura organizacional da empresa. Só que ele só vai replicar se ele for treinado, instruído e injetado sobre aquela cultura. E normalmente, desculpa, o RH deixa muito a desejar, porque ele está preocupado com outros fatores. Muitas vezes com o fator de trazer aquele conforto de dar feliz aniversário. Ele está em busca de realizar o mês de janeiro branco, o mês de março. As cores, mano. As cores. Ele está preocupado com outros fatores que traz uma assistência presencial ali. Mas ele não traz uma assistência de formular aquilo, formular esse pensamento. Quando a gente está trabalhando com essa geração, a gente precisa pensar no contexto histórico que a gente está no momento agora. Essa geração, ela tem muito mais informação, ela tem muito mais consciência, ela tem muito mais viés. É difícil falar quando a gente está falando de geração Z, a gente está falando de muitos viés, porque ele é um viés induzido pela internet que ele consome. E como que você vai lapidar isso? Você injetando, você ali todo dia mostrando alguma coisa, sendo simpático, acolhendo, trazendo pertencimento. Todos nós. Agora, a geração Y, Z, W, todo mundo busca pertencimento. E dentro dessa empresa tem que ter esse pertencimento. E mostrando principalmente a consciência, porque quando você entra numa escola, você falou mesmo, tem dois jovens, você vai ver, eles vão pautar sobre opinião, sobre racismo, sobre política, sobre desigualdade social. Então, como que eu vou lidar com isso dentro de uma empresa com uma geração Z se eu não tenho consciência? Se eu não entendo que tem outros leques e modos de pensar, e outras religiões, e outras formas, e outras possibilidades de ver o mundo, outras referências de mundo. Então, eu acredito que essa liderança acaba pecando nisso e o RH vai deixando, vai empurrando. Você trouxe tantos insights que realmente, da forma que você falou, que acontece na grande maioria das empresas, né, Bárbara? Porque não existe uma cultura organizacional preparada para essa geração e para as próximas. O líder não está preparado e eles têm que entender. Por isso que eu digo que a geração Z traz tantas coisas positivas, nos fazem pensar. Porque é justamente isso, eles têm propósito, eles querem trabalhar numa empresa que traga a questão, por exemplo, de sustentabilidade, de equilibrar os horários, porque eles gostam de cuidar da vida deles também. A gente fala tanto de saúde mental. Eles entendem isso, pelo fato de consumirem muita informação na internet também, porque eles sabem o que eles querem. Os meus filhos são assim também. Eles veem alguma coisa que para eles é injustiça, eles já querem tomar uma atitude. Isso é a geração Z. E eles estão certos, né? Porque é essa geração que muda o mundo, que muda os caminhos errados. Só que as empresas precisam se adaptar. E não olha, eu nem falo as empresas se adaptarem. Eu falo em empresa que dar local de fala. Local de pertencimento. A gente está falando da geração Z, mas eu acho que as empresas não têm noção que o ano que vem começa a entrar a geração alfa. 15 anos a geração alfa começa a entrar como menor aprendiz dentro das empresas. E a gente está falando numa geração
que ela vem de streamer, de plataforma, ela vem consumindo outro rolê. Eu tive uma aluna de 8 anos que ela leu o livro Pai Pobre, Pai Rico. Tive um aluno que leu O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, estamos falando de uma geração. Eu tinha um aluno de 9 anos que ele mexia em pauta. Como que é aquela ferramenta de software? Python. Python. Ele mexia em Python. 9 anos. Então, eles falam de outro rolê, é outro mundo, é outro universo. E entrar numa empresa que não dá local de fala para esse jovem é Não vai destruir, ficar é não lapidar. É não lapidar, é Exato. perder uma mão de obra que pode ser o CEO daqui uns dias da empresa, ser um conselheiro, ser uma pessoa diferenciada. E as empresas não estão preparadas para isso. E é muito maluco, porque é uma realidade isso aqui, não é algo alucinante, projeção. Daqui a um tempo a gente tem mais pessoas mais velhas e exatamente, essas pessoas mais velhas vão sair do mercado. Elas não vão dar conta, por conta da saúde, por conta de desejar curtir a vida. E as empresas estão deixando a desejar em questão dessas duas gerações, que é a Alfa e a Z. Se eu não estou preparada para aceitar a Z, para acolher a Z, imagine a Alfa. Pois E é, ainda e essa geração, eu digo que eles praticamente nascem já tecnológicos, né? Eu até brinco com os meus amigos. Daqui a pouco vão nascer falando, porque eles são muito rápidos e eles gostam de. Claro, eu não vou generalizar, mas esses que são realmente os nossos profissionais, eles gostam de debater assuntos sérios, eles gostam de ter o pertencimento, o propósito, e eles querem que as empresas também enxerguem da maneira que eles enxergam. Só que aí, de uma maneira geral, as empresas, como você disse, não estão preparadas e o RH não se preparou. Eu vejo os RHs que eles são muito operacionais, como você trouxe. Ah, vão pensar no aniversário, vão pensar nas cores do ano, mas eles esquecem a parte principal, que é a estratégia de, não, eu preciso dessas gerações, como que eu vou recrutá-los da maneira certa e retê-los? Porque eles não conseguem ficar com essa geração se não tem esse pertencimento, essa cultura. E aí você escuta o RH sempre reclamando. Não querem trabalhar, não para... mas não é culpa da geração, é a culpa do processo, né? Pensando dessa forma, pensando no RH, que é a grande maioria que assiste as lives, Bárbara, que dica que você daria para um RH assim, que está perdido, que tem essa visão, essa mentalidade de que a culpa é da geração? O que eles poderiam fazer para começar? Claro que é tudo um processo também, mas para começar a mudar esse cenário. eu acho que, primeiramente, o profissional de RH precisa sair um pouco do pedestal. RH não é departamento de decisão. Não é. Esquece isso. A gente não tem poder de decisão nenhum. Falam que a gente é o coração, não é. A gente é o respiro. A gente é a ponte entre o conselheiro e os colaboradores. Então, você não tem poder de decisão. Eu já tive debates com profissionais de RH que falam que se eu não tenho poder de decisão numa empresa, eu não fico. Então, você não vai ficar, porque você não vai ter. Você pode dar um disfarce ou outro ali por outras questões, mas poder de decisão você não tem. Normalmente, o financeiro tem muito mais poder de decisão do que o RH. Já começa por aí. Só que o RH, ele precisa saber dialogar o contexto da sociedade. Ele entender que a empresa dele não é um ser individual. Ele faz parte de uma sociedade. E essa sociedade é o território brasileiro. Isso quando não é uma empresa internacional que tem ainda a questão do multinacional, né? Que tem outro conceito e outro diálogo ali dentro. Mas, primeiramente, ele entender. Eu recebo esse profissional da onde? Qual região que ele vem? Quais as escolas que ele veio? O que eu preciso? O que é alinhar a expectativa com realidade? É preciso alinhar essa expectativa com a realidade. Isso demora. Demora. Mas isso vai te trazer um resultado a longo prazo, que vai fazer diferença no resultado de entrega. Que a entrega, aí sim você vai usar o indicador. Você não vai usar o indicador na hora que a IA pega o currículo e faz aquele monte de lapidação para encontrar o candidato perfeito. Não, você vai fazer o indicador quando você vai ter um resultado concreto, mensurável dentro da sua empresa. Não é copia e cola.
Não tem como a gente copiar e colar de um Google. A gente é uma empresa. Olha, eu vou trazer só um contexto aqui, dentro da nossa realidade brasileira, território Brasil. 80% das empresas dentro do Brasil são empresas familiares. São empresas ainda familiares. Então, são empresas ainda amaranhadas, com um viés totalmente enraizado em muitas questões. Então, é engessado. E ele quer resultado, ele quer lucratividade, só que ele não investe em tecnologia, ele não investe em outros conceitos. E eu vou falar, eu trabalhei numa home care que tinha 1.300 funcionários, mais de 5 filiais pelo Brasil, e eles não tinham software interno. Eu tô falando de uma empresa que não era pequena. E empresa reconhecida pelo LinkedIn, que é um detalhe, que é um mundo à parte ali, que é um mundo diferente. Mas a gente está falando de pessoas que ganham, que são reconhecidas, que saem em revista e não tem software adequado. Aí imagine como que eu vou falar para um jovem da geração Z que essa empresa existe. Primeiro que ele não vai querer trabalhar numa empresa que não tem um sistema básico, porque eles vivem disso, eles respiram tecnologia. Tanto que se a gente pegar os estudos, a maioria desses jovens preferem o quê? Quando eles escolhem empresa de tecnologia, porque fala a mesma língua que eles, não é? E você trouxe um dado que realmente chega a assustar a quantidade de empresas familiares que existem no Brasil e que não estão preparadas para a geração Z e para outras gerações. É aquela pressão que quer resultado, 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 não importando de que forma que você vai conseguir, se desgastando, mas eles não aceitam a mudança. Eu já peguei algumas empresas que o senhor olhava para mim e dizia, não preciso disso, e estava nítido, com dado. Eu tô faturando. Só que ele não tá vendo que tem outra torneira aberta e tá caindo, tá saindo também. É isso, não consegue enxergar, porque é cultura, é a visão. Normalmente, quando o filho assume, que é a geração mais antiga, sai que as coisas tendem a mudar, que é outra visão. Essa home care que eu trabalhei, a gerente tinha 5 anos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anos de empresa e ela nunca teve uma equipe fixa por um ano. Você acha que realmente os funcionários são ineficazes? Você acha realmente que o problema o funcionário, o recrutamento de seleção? É o recrutamento de seleção? É a incapacidade das pessoas? Então, às vezes, precisa poldar isso. Quando a gente está falando de governança, vamos falar de governança, não vamos falar nem de cultura organizacional. Quando a gente está falando de governança, a gente está seguindo uma questão simples, os pilares da empresa. O que é os pilares da empresa? No mínimo, precisa estar conceituado, alinhado com os conceitos externos de uma sociedade que a pessoa vive. Porque atualmente, só um minuto, tô falando muito. A gente mora num país onde as pessoas não têm noção que morar no Brasil é caro. Morar no Brasil é muito caro. É muito caro sobreviver no Brasil. E aí a gente consome uma internet sem curadoria nenhuma, onde a ostentação é um dos pilares que faz você ficar viciada na tela. É a sua dopamina achar que você vai conseguir ficar bilionário. Então é esse conceito. Então esse jovem, ele entra no mercado consumindo o MC Rian, o Neymar, o Vini Júnior, a Virgínia, ele tá consumindo isso, que mostra que ganhar dinheiro é fácil. E aí ele entra no mercado, vamos falar de supermercado, vamos falar do varejo, né? Ele entra no supermercado, que é 6 por 1, onde não tem treinamento, nada. Ele vai passando, ele começa ali como repositor, que normalmente é como você entra quando não tem muita experiência. E aí ele vai aprendendo outros serviços, outras funções, mas sem passar em nenhum treinamento e desenvolvimento. É apenas aprendendo com um colega que vai sair, que vai subir, que vai para a padaria, que vai para o açougue, e aí ele vai aprendendo. De repente, ele chega numa linha que ele não tem mais para onde ir. Fora que ele perdeu todos os sábados, ele perdeu todos os domingos, os aniversários, e aí ele não construiu uma carreira, ele constrói uma empregabilidade, porque ele consegue depois uma nova vaga em outro supermercado, mas ele não construiu uma carreira.
E aí a dificuldade para ele, porque aí eu trabalhei tanto tempo, 3, 5 anos no supermercado e não sou reconhecida no mercado de trabalho, porque eu não construí a minha carreira. E eles não entendem isso. E as empresas também. Parecem que as empresas querem limitar. Só que as empresas não entendem que uma reputação é muito melhor você criar uma reputação porque você cria reservas para a contratação, porque tem um banco de reserva, né? Que o turnover vai acontecer, né? Mas você diminui esse turnover. Ou você contrata profissionais mais qualificados, que fica mais tempo, né? Não aquele que fica apenas um curto prazo, porque gasta contratar e demitir é um dinheirão. É um dinheirão. Mas é isso mesmo que você falou, tudo é questão de governança de cultura, né? Porque as empresas, quando a gente pega grandes empresas multinacionais, a gente percebe que uma visão delas é diferente em relação à geração Z. Eles têm programa de trainee, mas coisas sérias, né? Onde essa geração passa por vários departamentos, até para eles entenderem, qual é o meu propósito, aonde eu me identifico. O meu mais novo está nesse caminho de entender, ele nasceu para ser o quê? O que ele gosta de fazer? Só que, como a maioria são empresas familiares ou empresas grandes de varejo que não se preparam, pegam essa geração que precisa trabalhar e é exatamente isso. Eles vão trabalhando, mas não constroem carreira nenhuma. E aí se frustra. E aí, depois, Exatamente. e aí ele se frustra, não gera o resultado que deveria, porque aí realmente eu já vi vários casos que só vai por obrigação, não está fazendo porque gosta. E aí o RH culpa que é a geração que não quer trabalhar. Não é isso, tem que ver todo o contexto desde o início, né? Todo o processo. Esse acompanhamento faz total diferença. Não é um acompanhamento, não precisa ser um acompanhamento semanal, mas faz um acompanhamento trimestral, faz um acompanhamento ali desse jovem que está entrando, alinhando a expectativa com a realidade. E treinando também. O treinamento é muito importante, seja ele operacional e estratégico, eu acho. Ali tem que trabalhar muito esses dois ali, porque é a linha, é o que traz lucratividade, é o que faz girar. E o tático você trabalha com os seus gerentes ali, com a liderança, com quem tem tomada de poder de decisão. E dar também a liberdade da tomada de poder de decisão. Porque eu vejo muita galera que também tá no cargo legal e não tem tomada de decisão. Não pode escolher quem vai empregar, quem vai deixar de empregar, por causa de conceitos internos ali, de viés e fragmentos internos. Eu acho que quando você tem uma empresa e trabalha numa empresa e está em algum cargo, que você tem uma visão holística de muita coisa, você tem acesso a muita informação delicada, esse gestor ali, o CEO, precisa também soltar as mãos, assim. Eu acho que é preciso ter senso. Lógico, né? Quem cuida dos porcos são os donos, né? É isso que fala, o ditado. Tem o ditado antigo que é justamente o olhar do dono, né? O olhar do dono que Isso. cuida, que faz crescer. Porque Mas ele se tem não esse olhar. desapegar, não consegue, assim, porque quando a gente está falando de negócios, a gente precisa muito estar aberto a negócios. O Flávio Augusto fala muito isso. Esse negócio não é seu filho. Esse negócio precisa ser moldado conforme a economia do seu país, conforme as possibilidades da tecnologia, conforme as circunstâncias que vão acontecendo, porque as possibilidades acontecem. Então tem que ter também esse conceito, assim. Então, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de pipeline de liderança, que são 4 pilares. Líder de si, que aí seria esse líder operacional, que cuida, que entrega, que faz o serviço ali, que é o líder de si. Eu gosto muito de trabalhar no conceito pessoal. O líder de si é aquele que precisa emagrecer e é ele que tem que ir para academia. Não vai ter ninguém que vai para academia, é ele que tem que ir. Então, o líder de si é aquele que vai fazer você acordar cedo, vai fazer você entregar o que você precisa entregar. O líder dos líderes, que é esse líder, o coordenador, o gerente, que ele é mais tem uma visão mais holística dentro do conceito ali de trazer essa equipe para entregar o resultado. Ele tá vendo onde estão os gargalhos, ele tá vendo onde que precisa fechar a torneira, onde precisa abrir, ele traz um olhar mais estratégico. Tem o líder dos líderes, que aí é um líder
acima, mas que eu falo que seria o RH, né? Esse líder dos líderes é o RH que prepara esse líder. Então é aquele líder que traz treinamento, não traz só motivacional, traz conceitos para insights, traz ferramentas, entrega serviço, entrega ferramenta e entrega sem medo de perder o funcionário, porque eu acho que também tem esse conceito de, ai, vou treinar e esse cara depois vai sair e vai para outra empresa. Ele vai para outra empresa, mas ele já falou da sua empresa para um amigo, ele já falou da sua empresa para outra pessoa, ele vai. É questão de mão dupla, sabe? Então, eu acho que esse líder do líder é trazer esse treinamento, essa entrega. E tem o líder de negócio, que é o líder CEO, que é o dono da empresa, que. Desculpa novamente. Que tem. Que precisa extremamente sentar e não fazer nada. Ele só olhar os números. É olhar o número, é olhar aonde que tá, o que está acontecendo diferente no mercado, o que tem de novidade, qual é a diferença de inovação e criatividade. Então é ele que tem que estar ali vendo mesmo de tipo fazendo negócios maiores para essa empresa crescer, multiplicar e encontrar filiais e parcerias e poder contratar mais pessoas. Isso, ele vai atrás de realmente gerar negócio e resultados, né? Foi bem contextualizado esses pilares que você trouxe. Não tem como ter dúvida, gente. Foi muito bem contextualizado. E é isso que a gente também percebe que uma empresa que não é bem estruturada não tem. Eles não conseguem ter um líder com os 4 pilares, ou que seja uma empresa menor, que seja um líder de uma forma geral, mas que tenha essa visão de ser estratégico, de olhar lá fora oportunidades, de olhar os pontos fortes e fracos, de gerar resultado, né? De planejar todo esse seu negócio dentro de um ano, a curto, médio e longo prazo, não existe. E aí quem acaba sofrendo? Não só a geração Z, mas todas as gerações, porque a pressão em busca de resultado, sem nenhum direcionamento, sem nenhum alinhamento. E aí a liderança sofre e é uma escala, e todo mundo sofre. Consegue resultado? Sim, na pressão às vezes sim, mas adoece o profissional e aí aquela bola de neve que a gente já sabe que não vai ser legal. Né? E a geração Z vem com esse papel de realmente mudar esse cenário, porque como você falou de uma forma muito assertiva, e que eu vejo muito, a geração Z não fica em empresas que não geram o mesmo propósito que eles, que não deixam eles falarem, eles serem inovadores, trazerem ideias, porque a cabeça deles, eu gosto de comparar com o computador, é como se a cabecinha deles fosse um servidor de última geração que está lá, trabalhando. É muita ideia, são muitas coisas geniais que eles têm que aproveitar. E eu adoro quando mistura essas gerações. Eu trabalhei como consultora de uma empresa que o CEO era um pouco de crença de não querer a geração Z. E aí eu propus um teste para ele. Vamos trazer algumas gerações? Vamos fazer esse match de colocar uma geração C trabalhando com a sua geração Z para ver o que da gente. Foi fantástico. Porque é muito a troca de ensinamento. O que uma geração Z tem que o sênior não tem e vice-versa. Então a geração Z aprende muito com os mais velhos e os mais velhos aprendem muita tecnologia com a geração Z. É sobre isso a gente vê o que é de positivo dentro dessas gerações, né? E principalmente da geração Z, e como você trouxe no próximo ano a geração Alfa, a gente tem que acordar, não é? É sobre isso, tem que acordar para não ficar para trás. O conflito entre gerações sempre existiu. Isso é um fato. E aí eu trago um exemplo básico. Todo jovem achou o tio chato demais, velho demais, e o jovem esperto demais. Desculpa novamente. Esse conceito é real. É assim, esse conflito de gerações é isso. Porque um tem experiência, viveu e não quer que o outro passe por aquilo, e o jovem está iniciando, seja lá a carreira, a vida amorosa, seja lá o conceito. Acha que tem razão, tá certo. Ele quer curtir. E eu falo isso, se você não tem um jovem que é atrevido, então alguma coisa tá errado. Se ele não se acha esperto, mais esperto que você, então esse jovem não é tão jovem assim. Porque o conceito é esse, é o jovem se achar mais esperto, mais sábio, mais isso. Porque dentro da caixa dele a experiência é pouca, ele tentou pouco, ele tá ali, né, criando essa trajetória. Então esse conceito sempre existiu. A diferença, agora que eu quero trazer também isso,
as empresas acabam querendo ser mais flexíveis e mais adaptáveis para esses jovens, seja alfa, seja Z, e acabam pecando demais. Porque o que traz esse pecado? Aí a gente vai falar de um conceito assim. Há um tempo atrás, vou falar na minha época, a gente tinha um conceito de fronteiras fechadas. Essas fronteiras eram fechadas por quê? Porque você morava numa casa que era amarela, você era filha da Maria, seu pai trabalhava na empresa tal, você tinha um histórico sem ser você individual, porque você tinha um histórico familiar, você namorava com fulano, as pessoas se conheciam na rua, então aquilo, o seu limite de fronteira era muito definido. O diferente e o extraordinário era quem não seguia aquilo. Atualmente a gente tem fronteiras abertas. Essas fronteiras abertas falam que você pode tudo. É só você sonhar, é só você insistir. Por isso que a gente vive muito a meritocracia. A gente está num conceito muito de meritocracia ao extremo, de neoliberalismo, que não tem o que falar, cada um por si, Deus por todos, e ainda tem uns que nem olham para Deus, porque é ele mesmo só por si, e num conceito muito de niilismo. Então a gente está muito pessimista, pessimista com o casamento, com as relações, com a política, com o futebol, tá tendo Copa, você vê que os brasileiros não estão muito animados. Então, tipo assim, a gente anda muito apagou aqui, agora vai ser difícil acender, conseguir acender, mas dá para enxergar, né? Dá sim. Então a gente está nesse momento de niilismo. E esse conceito de fronteiras abertas, onde eu posso tudo, acaba trazendo uma empolgação extra para o jovem. Uma empolgação que não é no momento ideal para ele. Então, por isso que existe esse conceito dessa falácia, que ele quer entrar com 30 anos sendo o CEO da empresa. Não, não é bem isso que ele quer com 30 anos. Mas com 30 anos ele quer um reconhecimento de uma diretoria, de um conceito muito maior. Porque ele está com essa fronteira de eu posso tudo. Só que se ele não criou essa empregabilidade lá no primeiro emprego, depois ele foi construindo a carreira dele dentro de estudos, dentro de certificados, dentro de qualificações. Dentro disso, ele não vai sentar na cadeira. E isso não é questão da idade ou fora da idade. É porque ele não criou essa carreira para estar onde ele necessita. Mas lá com 15 anos, ele foi instruído que ele estava numa fronteira aberta, que ele podia, que era só ele querer, persistir. E aí que a gente está entrando também no dilúvio de tantos suicídios, de tantas frustrações, de tanto. Porque ele chega. Eu tenho 35. Com meus 30 anos, naquela época, tá? Estamos falando daquela época. 91. Que 30 anos a mulher estaria casada e com alguns filhos e era a casa dela. Hoje, você fala com uma menina de. Ela nem quer casar. Ela quer viajar o mundo. Entende? Só que como que ela vai viajar o mundo se ela lógico, o limite sem fronteiras fala para ela que ela pode virar nômade, que ela pode trabalhar fora como voluntária, que ela pode fazer, tem outras opções, porque ela tem um mundo sem fronteiras, ela pode tudo. Mas existe também outros conceitos de outras formas de estabilidades. E aí parece que é tudo muito líquido. Então a gente tá no momento disso. E atualmente a gente mora em apartamentos. Então você não é mais a filha da Maria que mora na Casa Amarela. Você tem uma porta branca, igual do seu vizinho, igual do seu vizinho de cima, de baixo, do lado. Então a gente não tem esse conceito mais do coletivo. A gente é um indivíduo que mora num apartamento e tem um carro semi-popular. É mais ou menos isso. Então, esse conceito também é preciso ter esse diálogo. Ai, mas nossa, que eu tenho que saber de tudo isso para trabalhar com RH? Não, mas vai te facilitar muito. Vai te facilitar num diálogo de você compreender, às vezes, um cenário. Por isso que tem a polêmica atualmente sobre da tecnologia, das redes sociais, que estão comendo o cérebro, que a gente fica muito tempo rodando a tela atrás da dopamina e informações por conta disso. Porque aonde que vai te dar esse repertório? Ler livros. Exato. Estudar histórias.
Isso, como Não era na vai minha ser. época, ir na biblioteca, porque não tinha rede social. Eu sou da época ainda quando começou o Orkut. Mas é o que eu falo, nada demais faz bem, né? Tem que ter o equilíbrio. E esses jovens têm que entender. E quando vem alguma lei que a gente vê até fora do Brasil, de vamos limitar para os jovens não ficarem nas redes sociais, é porque tem uma história. Tem algum cientista, tem dados que entendem, olha, não vai te fazer bem, você precisa pôr o cérebro para funcionar. Eu já vi jovens que quando eu peço para eles escreverem, por exemplo, uma redação, eles têm muita dificuldade. Só que quando eu falo para eles digitarem no computador, eles são rápidos, porque o nosso cérebro é um músculo, a gente precisa treinar. E quando você falou de uma forma muito correta, Bárbara, a questão do RH saber, o RH tem sim, eu digo obrigação de buscar conhecimento. A gente não pode julgar o outro sem saber todo o contexto histórico. E esses exemplos que você trouxe de uma geração para outra é exatamente o que acontece. É uma revolução mesmo. E nós precisamos nos adaptar. Isso que é ser um RH estratégico e entender para a gente conseguir atrair esses talentos, conseguir reter, conseguir extrair o melhor deles e ter essa troca. Por que as grandes empresas conseguem? Porque eles têm essa visão, tanto dos líderes quanto dos liderados, da onde eles querem chegar com o resultado, mas sem adoecer ninguém, e conhecendo a fundo todos, né, todas essas gerações, esses jovens, é sobre isso. Nós temos que sair, né, dessa caixinha de ser individualista. Isso a gente não fala nem sobre RH, qualquer profissional, né? Se a gente não busca conhecimento, a gente não consegue trilhar nossa carreira de uma maneira extraordinária que a gente busca. Infelizmente, eu vejo que ainda acontece muito isso. Entra muito no conceito de tipo, eu tenho pouco repertório para compreender e ter empatia real pelo outro. É mais ou menos isso. Isso. O que que acaba atualmente, o que que acontece? Depois ali da pandemia, principalmente, porque você é de RH, então você vai entender muito bem isso. Pós-pandemia, não. Na pandemia ali mesmo, o RH ganha um holofote que nunca ganhou. Nunca ganhamos. Ele ganha um holofote ali, meu Deus. Quem soube aproveitar aquele momento deu um up na carreira real, porque foi um holofote que nunca aconteceu no RH. O RH sempre foi muito, principalmente RH dentro de empresas familiares, o RH da festinha, dos aniversários, dos conceitos e da folha de pagamento. De custo, Moça, né? meu Só RH. me dá custo. Só me dá custo, RH, é assim. É, e ali na pandemia vem um holofote falando sobre saúde mental, sobre conceito, sobre toda essa questão. E começa também os coaches. Coach, é, quando a gente está falando de coach, a gente está falando de uma adaptação não, uma profissão internacional, mais americana, não que tenha ali na Europa, mas tem, sim, mas o coach veio muito dos americanos. E esse coach, ele sempre foi um conselheiro, e ele trazia ferramentas para induzir o comportamental. Quando vem essa pandemia e começa a soltar esses coaches emergentes no Brasil, essas ferramentas viraram como se fosse um fast food. Então, eu vou lá fazer um curso de comunicação e vou sair uma comunicadora. Eu vou fazer um curso de coach e vou sair um coach, um multiplicar. Então, acabou trazendo muito esse conceito de facilidade. Especialistas em tudo. Eu tenho, eu tenho eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque quando a gente está falando sobre isso, a gente também encontra profissionais excelentes, como coach, como professor de comunicação, de teatro e tudo, mas existem as pessoas que se aproveitaram disso de alguma forma. Então, eu li um livro e aí agora eu sou especialista nesse assunto. E não é bem assim. A gente precisa alimentar o nosso cérebro para que ele seja é, amplo a ponto de eu conseguir expandir sobre esse tema. Atualmente, até a Sara do BBB ali, ela atualmente se nomeia como coach comportamental, e aí ela já estava jogando todo mundo pelo comportamento das pessoas, entende? Só que sim, quando você é um coach, você precisa de uma pessoa, um doutorado muito maior que você para ver a sua análise, para ter um debate, para você sair da sua zona de conforto de viés. Por isso que é preciso estudar dentro de conceitos. Lógico, tem pessoas que ela não vai precisar de uma formação tão ampla
porque ela é tão curiosa que ela vai consumindo muito. Ela vai consumindo um livro internacional, ela vai consumindo um livro brasileiro, ela consome um livro de uma pessoa negra, depois ela consome um livro regional, e ela vai criando um repertório para conseguir dialogar. Mas tudo isso vai depender muito da sua iniciativa. Entendeu? E eu acho que é meio que isso, o RH, principalmente o profissional de RH, ele tem um pedestal que é insuportável, eles são muito chatos. Eu me incluo, porque eu sou de RH, tá? Mas o pessoal de RH eu acho que acaba pecando muito nessa questão. Acho que precisa estar mais atento com a sua mudança de expansão de mentalidade. E quando eu falo isso, não é só ler sobre comunicação, sobre network, sobre carreira, sobre poder da mente, né, ali dos gurus. É também ampliar o seu repertório de literatura brasileira, de literatura internacional, de contexto de arte, de contexto de conseguir dialogar com o professor de geografia. Eu falo isso. Quando você consegue dialogar com o professor de geografia, você já dá um passo à frente, porque o Brasil é tão grande, você se perde ali, o que é norte, o que é nordeste, o que é sul, o que é sudeste, centro-oeste. Então, eu acho que é isso. Pelo menos você ter um repertório maior para conseguir dialogar com as pessoas. E compreender que não tem como a gente trabalhar com meritocracia dentro de um país que é tão desigual. Não tem como eu comparar um currículo de alguém que foi formado no Mackenzie com alguém que foi formado no Anhanguera. Mas eu posso extrair isso numa entrevista, sendo humana, tendo empatia e dialogando, abrindo meu leque de repertórios, perguntando de qual região eles são, às vezes despertando até entender de onde vem o familiar desse candidato, né? Entender ali, porque é isso que vai te ajudar a encontrar o fit cultural. Não é só o currículo e as competências de hard skills e soft skills. Não é só ali, é você ser humana. Eu acho que também falta muito isso. A gente está num momento. Eu fui no CONAR o ano passado, né? Esse ano começa agora, mas o ano passado, e assim, eu achei o CONAR esse ano muito mais organizado, muito maior, né? Eles expandiram lá o espaço. E os temas que mais falaram foram, pela primeira vez que eu fui no CONAR, falaram de RH, que normalmente não é RH que eles falam. Eles falaram sobre liderança e sobre IA. Eles falaram muito sobre esses temas. E quando a gente está falando de RH, eles falaram muito sobre ferramenta, né, de IA. Só que eu acredito que as pessoas que estavam ali não estavam atentas ao ser humano ainda. As pessoas de RH ainda não estão atentas com isso. E é uma questão muito maluca, assim. Quando você estuda RH, você descobre que antigamente era capital humano. Sim, sim. Muitos dos livros lemos sobre capital humano. Né? Porque algo tão louco, né? A RH faz o quê? Cuida de gente. Mas como você disse, eu vejo muito isso nos RHs. Cadê a parte humanizada? Porque como que o RH vai treinar seu líder se nem eles dão um exemplo do que ser humanizado? Exatamente. Então, é capital humano. A gente só está falando isso de uma coisa, de uma forma mostrando que é o capitalismo, mas é com o humano. A gente está deixando bem claro isso. Então, é preciso saber. Eu acho que falta ainda alguns pilares, por isso que algumas empresas e alguns RHs ainda não têm a voz e conseguem ampliar e trazer os resultados. E eu percebo muita dificuldade de dialogar com profissionais de RH, principalmente falando de geração Z. Imagine agora com geração alfa, que peca muito nesse conceito de ficar nessa bolinha, sabe? Esquecer que não é individual, é coletivo. E o individual afeta o coletivo. Não tem como soltar um do outro, são um membro. É verdade. Você deu uma aula aqui, Bárbara, para fazer o pessoal pensar muito, mas é isso que eu gosto quando eu trago os convidados, de realmente eles entenderem uma visão de uma especialista, que para mim você é uma especialista da geração Z, daí eles terem essa clareza, falta isso. Eu bato muito na tecla de buscar conhecimento, porque sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum, a gente sabe nem como se comportar em relação ao outro, é só conhecimento que traz clareza para nós. Eu tô adorando o bate-papo, mas já até estouramos o horário. Vou marcar outro. Quer dizer que o pessoal já vai no meu direct e falar: não, quer saber mais da geração Z?
eu tenho certeza que eu vou marcar outros encontros com vocês. Mas antes da gente encerrar, Bárbara, primeiro eu quero te agradecer de verdade por você ter topado. Adorei esse papo, muito esclarecedor. Eu sei que quem está aqui, quem vai nos ouvir depois também vai adorar. Aproveito para dizer para o pessoal que está aqui, sigam a Bárbara. Se estão com dúvida na direção C, vão lá na Bárbara. E eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para quem está aqui. Eu que quero agradecer muito pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Desculpa, eu falo muito mesmo. Eu adoro ouvir, tá tudo certo. Falo bastante, eu agradeço muito o convite. E o recado que eu quero deixar, eu acredito que a gente precisa entender que a gente está atualmente num mundo bunny, onde as coisas são muito frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E eu acho que essa palavra incompreensível, a gente tem que olhar também para nós. Nós somos incompreensíveis e imperfeitos. Então, é entender também essa dinâmica. Uma engrenagem só vai funcionar se a gente conseguir se identificar também como uma peça principal. E uma peça com defeito, uma peça que também tem suas lacunas, suas vulnerabilidades e que precisa ser trabalhada. E às vezes, quando a gente fala sobre liderança, se sente muito solitário. E a gente quer buscar um apoio interno dentro da empresa. E às vezes você precisa buscar um apoio externo, um apoio semelhante com as suas ideias, um apoio que vai te conseguir você lapidar de forma diferente. Então, às vezes, o oposto, sabe? O oposto do que você pensa, para que você tenha um desconforto e busque um resultado diferente do que você achou que era necessário. Então é isso, é ter mais dúvida. Eu acho que a questão é isso, aprenda a ter mais dúvida. Para de ter tanta razão, de querer ter tanta razão e tudo, porque o incompreensível pode trazer resultados inesperáveis, extraordinários e avalancar a sua carreira. É isso, gente. E cria-se um novo movimento. Adorei. É isso mesmo, né? A gente precisa, como ser humano, conversar com alguém diferente de nós para fazer a gente repensar. Não adianta bater na mesma tecla, né? A gente tem que se movimentar. A vida é movimento, é sobre isso. Adorei, Bárbara. Muito, muito, muito obrigada. Assim, foi maravilhoso o bate-papo. O pessoal vai ter muito o que pensar. Tem muita clareza, hein, gente? Vejam de novo a live, escrevam, dúvidas, chama lá a Bárbara, porque é esse o intuito aqui, trazer bastante informação, informação valiosa para vocês. Bárbara, obrigada mais uma vez. Obrigada para quem esteve aqui conosco, para quem vai nos ver. E gratidão, a gente se vê. Obrigada. Tchau, gente. Beijão.